Graça e paz, queridos. Vamos falar um pouco hoje sobre o assunto, o qual nosso pastor Márcio colocou, sobre o carnaval. Vamos falar um pouco sobre o carnaval. Nós olhamos e sabemos que o carnaval é uma festa sensual, Uma festa sensual. Você para e analisa, olha a televisão ou o que tem carnaval, você vai ver mulheres nuas, seminuas, no meio da avenida, no meio do vai quem quer, onde quer que seja, homens vestidos de mulheres, e assim vai, Nós sabemos que é uma festa sensual, uma festa escarnecedora. Se você analisar dos anos para cá, principalmente agora nesses últimos anos, da Covid, antes da Covid para cá, o carnaval tem escarnecido o evangelho, escarnecido a palavra de Deus, O carnaval, ele tem colocado o diabo pisando em Cristo, um Cristo homossexual. Tudo isso aí é escarnecer o evangelho, escarnecer a palavra de Deus, Blasfêmia contra o Espírito Santo. E não tem como nós cristãos, homens, mulheres que servimos a Deus, podemos servir dois deuses. Não tem como, Não tem como nós fazermos parte de uma festa mundana, pagã, não tem jeito, A Bíblia diz em Romanos 8, do 5 ao 8, diz dessa forma, Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Vamos abordar um pouquinho primeiro esse versículo de número 5, Porque os que são segundo a carne inclinam-se para a carne. Tudo aquilo que a nossa carne faz, ela faz para nos tirar do caminho de Deus, Ela faz para nos tirar da presença de Deus, E a Bíblia diz que o pecado, o seu salário é a morte. Então quando nós vamos mas não tem problema, eu vou pular um bloquinho ali, um negocinho aqui. O carnaval, ele é mais para adoração a macumbeiros, mais entregado, entregue para as coisas espirituais do inimigo, do que para o servo de Deus. Então não tem como nós estarmos adorando a Deus e ir para folia, abadá. Isso a gente fazia quando a gente não conhecia Cristo, Que aí a carne, ela tomava conta de nós. Quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ser espirituais, passamos a tentar andar no Espírito. Vamos lá, mais um pouquinho. Inclina-se para as coisas da carne, mas o que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Como eu disse aqui agora, se nós somos do Espírito, temos que ter visão espiritual. Se você parar e pedir, Deus, me mostra o que é espiritual. Se você estiver passando na rua, lá no centro, onde tem o vai quem quer, ou parar e aqueles que gostam de assistir na televisão, também é perca de tempo, mas pede para Deus te mostrar então o espiritual. Tenho certeza que vai ver muitos demônios, porque o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas nós, como servos de Deus, temos que ter esse espiritual. Não tem como nós servirmos a Deus e servir a Baal. Não tem como nós servirmos a Deus e estarmos numa festa escarnecedora. Uma festa que escarnece, Que de tudo que tem errado ali tem, Pessoas que bebem, ficam bêbadas, enchem a cara. Algumas pessoas que engravidam naquele lugar, porque é uma festa mundana, uma festa que é voltada para esses fins, a qual é para alegrar a carne. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Vamos lá, versículo 6. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida de paz. Agora, o que você prefere,
A morte? Ah, mas eu não vou morrer. Às vezes você não vai morrer carnalmente, corpo, mas e o espiritual? E naquele grande dia, quando Jesus vier voltar para buscar a sua noiva, e na hora que estiver passando naquele telão grande, aquilo que eu e você fizemos, e lá Jesus vê que eu e você estávamos pulando o carnaval, nos alegrando e festejando uma festa pagã. O que você acha? Reflete isso. Se você que está na igreja, jovens, adolescentes, irmãos, ainda está em cima do muro, não sabe o que a decisão de tomar, vai à luz da Bíblia, vai à luz da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela não nos deixa errar, ela não nos permite errar. A palavra de Deus nos mostra o que é certo. Se você for lá em Salmos 1:1, está dizendo para nós não nos assentarmos à roda dos escarnecedores. Se no carnaval estão escarnecendo Cristo, estão idolatrando o diabo, pondo o diabo pisando em Cristo, fazendo alusões ao diabo, cultos satânicos no meio do carnaval, como que nós vamos nos assentar numa roda dessa? Então, irmão, seguindo mais um pouco, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é a inimizade contra Deus, pois a sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então a inclinação da carne é inimiga de Deus. Põe esse negócio na sua cabeça. Aquilo que é a adoração ao presente século, aquilo que a nossa carne adora o presente século, nós somos inimigos de Deus, não somos amigos de Deus, tá? Então põe esse negócio na sua cabeça, meu irmão. Nós somos sujeitos à lei quando nós não estamos em Cristo Jesus, tá? Quando nós nos inclinamos para a nossa carne, nós vivemos no pecado, e o salário do pecado é a morte. Então nós temos que analisar, pensar nesse fato. Adianta passar 3, 4 noites alegrando a carne, né? Bebendo, se prostituindo, porque é o que mais tem, se drogando, que é o que mais acontece também nessas festas, perder a salvação. O que adianta? Perder a salvação, uma salvação que é de graça, que Deus só nos pede para que nós possamos ser fiéis a Ele. Nós não viemos ir nesses espaços, tá? Agora no versículo 8 diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então a palavra deixa bem claro, versículo 8 e versículo 9. Se nós estamos em Cristo, nós não vamos nesses lugares. Agora, você pode estar dentro da casa do Senhor, mas não está em Cristo. Aí você vai ter vontade de ir nesses lugares. Porque nós, como servos de Deus, quando nós aceitamos a Jesus, nós entregamos a Ele todo o nosso desejo carnal e começamos a trabalhar para que nós possamos ter o espiritual, para que nós possamos ser mais espiritual do que carnal, para que nós possamos entender, escutar, ouvir o que Deus tem para as nossas vidas. Agora, se formos carnais, jamais vamos ouvir a Deus, tá? Então vamos ficar com essa reflexão sobre o carnaval. Tem outros versículos, se fosse ler, né? Versículos que falam sobre bebidas, né? A Bíblia em si, ela não fala do carnaval, mas ela deixa bem claro, a palavra deixa bem claro, explícito. Nós não podemos nos assentar às rodas dos escarnecedores. E se eles escarnecem o Espírito Santo, escarnecem a palavra, o Evangelho, escarnecem a Jesus, nós vamos fazer o que numa festa dessa? Então reflete, irmão, tá? Em nome de Jesus, essa é a palavra que Deus pôs no meu coração, que nós possamos refletir. O lugar nosso não é nesse lugar. O nosso lugar é estar nesses 4 dias orando, buscando a Deus, pedindo a Deus para guardar quem está lá que ainda não conhece a palavra, aqueles que se afastaram também, que não venham aí lá, mas porventura nós sabemos que há 7 legiões de demônios que habitam dentro de quem afasta-se de Deus, né? E o fim de muitos desses é triste. E muitos desses naquele grande dia
quando Cristo olhar para eles, e vão ficar para trás. Porque só tem duas entradas. É a entrada do céu, que é estreita, dolorida, que a nossa carne não pode passar, nossa carne não vai entrar. Ou a outra entrada, que é a entrada do inferno, onde a nossa carne domina, onde os nossos desejos dominam, a estrada e a porta é larga e é mais fácil de entrar. A escolha é sua, a escolha é minha. Deus abençoe a todos.